Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo, que vai ser um livro assim de um comentário filosófico ou de uma indicação, nós vamos estar falando do filósofo mais polêmico da contemporaneidade. Seria o filósofo mais perigoso, se é que a gente pode dizer assim. E nós estamos falando do filósofo australiano, ainda vivo, Peter Singer, que é um filósofo que suscita muita polêmica por onde quer que passe. Ele já teve até mesmo casos de chegar para fazer palestras em determinados locais e pessoas fazerem manifestações para que a palestra não fosse realizada. Então nós estamos falando desse filósofo aí que... Qual seria a grande questão que ele faz ele ser tão polêmico para nós, né? Ou para o mundo contemporâneo? Nós temos alguns temas do qual ele trata, do qual suscita essas polêmicas. Então o tema principal talvez seja a questão da eutanásia, do aborto e principalmente da ética dos animais. Muito embora o seu trabalho não seja exclusivo sobre estes pontos. Então ele tem um trabalho de escola, né? Ou seja, de especialista, do qual ele já escreveu comentários ou pequenas introduções sobre Hegel e Marx. E ele despontou, ganhou notoriedade pela abordagem desses temas. Então, quando a gente fala de Peter Singer e sobre essa questão da ética dos animais, aborto e eutanásia, não são temas, de certa maneira, que são novos ou que ele seria, não sei se eu posso dizer, pioneiro em abordar, mas porque ele foi aquele primeiro que ganhou notoriedade. E como ele cita, por exemplo, nesse livro aqui, Ética Prática, que seria um livro que resume todos os temas do qual ele aborda, nós temos, como é que diz? Tudo aquilo que seria o resumo das suas obras, do qual ele vai encaminhar para outros. Você vai encaminhar para outras obras do qual ele aprofunda as temáticas do qual ele aborda. Então, assim, primeiramente a gente tem que entender que Peter Singer, como ele trabalha sobre essa questão da ética, o seu foco filosófico é o tema da ética, é interessante imaginar que a ética dele, como o próprio livro dele, o título remete, é uma ética que está relacionada a questões que se influenciam diretamente nas nossas vidas. Seja a questão do problema da pobreza, da desigualdade, seja o problema da questão da eutanásia, do aborto, ou da ética dos animais. Muito embora ele vai trabalhar sobre questões não sei se eu posso dizer metaéticas ou de fundamentos da ética, ou sobre aquilo que a gente já entende de ética, de uma ética kantiana ou uma ética aristotélica, o foco de Peter Singer é trabalhar com temas éticos que influenciam diretamente na nossa vida. Não por acaso ele vai também ter uma abordagem utilitarista, ou seja, ele vai debater os temas relacionados ao utilitarismo. O que seria o utilitarismo em ética? Seria tomar por princípio que ética ou um agir ético é proporcionar o maior prazer, a maior felicidade para o maior número de pessoas. Claro que a gente tem aí vertentes de utilitarismo, você tem um consequencialismo também. Então, basicamente é isso. Então, assim, vamos pegar aqui os pontos mais polêmicos
do Peter Singer. Primeiro, ele vai abordar uma questão muito delicada, mas que precisa ser abordada, que é a questão da eutanásia. Em que situações, se é que isso é possível escolher pela morte de uma pessoa, né? Então ele vai abordar aqui situações de pessoas que nascem com problemas mentais, certos níveis de problemas mentais, anencefalia, pessoas em estado vegetativo, e ele vai suscitar essas discussões. E ele vai ter muito cuidado, porque, principalmente nesse livro aqui, ele vai procurar responder objeções e questões que às vezes você fala, poxa, eu não estava pensando nisso, né? E ele vai, paralelamente, trabalhar com a ideia de senciência. O que é senciência? A capacidade de sentir dor. Então, nesse sentido, ele vai colocar aqui a questão de que nós somos animais, que nós somos mamíferos, da parte dos mamíferos, assim como existem outros animais que são mamíferos e de outras espécies. E a partir dessa abordagem ele vai igualar várias das espécies de animais. E aí ele vai falar qual animal desse pode sentir dor. Então, não é ético causar dor a esses animais, porque se a gente pegar aqui o ser humano também é um animal, não é ético causar dor. E aí ele vai abordar também a grande questão que relaciona a preservação dos animais, porque eles sentem dor, dos animais que não são humanos. E nesse sentido, mesmo que embora o projeto dele, para quem está vendo esse vídeo, fala, olha, é um projeto extremamente ideal, que é inalcançável. Ele vai entender a dificuldade do problema dessa proposta, mas ao mesmo tempo ele vai falar, olha, a minha ideia aqui é tentar ao máximo fazer com que a gente melhore a condição dos animais e de que a gente abrange o maior número, sei lá, se eu posso dizer, de espécies possível para preservar. Por quê? Porque afinal eles sentem dor, eles passam por experiências científicas que às vezes seriam desnecessárias usar estes animais. Você tem animais e situações em que eles são colocados, que eles são amontoados, um grande número, passando situações de sofrimento muito grande. E o meu projeto filosófico no mínimo, amenizar essas condições. E dizer que também é possível a gente proporcionar para o ser humano uma alimentação alternativa que não seja a de se alimentar com animais. Óbvio que ele, como eu já disse, ele vai abordar isso de uma maneira cuidadosa e sabendo das grandes dificuldades e das limitações também. Quando a gente fala do ser humano, existe também seres humanos e animais que estão em uma condição que não sentem dor, não tem senciência, como é esse critério que ele estabelece. E que estão em uma condição que eles não proporcionam uma vida para eles boa e nem para aquelas pessoas que cuidam dele boa, que geram gastos financeiros, geram comprometimento ali, por pessoas que estão no estado que nem eles podem escolher em estar vivos ou não. Então a grande questão aqui não é o que Peter Singer levanta, e talvez seja a questão mais polêmica, não é você falar que se deve matar pessoas, mas de repensar a vida de pessoas que estão numa condição que não tem uma vida boa, não tem essa ciência, não estão
mas tem nem a capacidade de sentir dor, e que também ao redor existem pessoas que estão cuidando ali deles e também estão tendo comprometendo sua vida, seja no sentido financeiro, material, e até mesmo de comprometimento no sentido de estar ali se desgastando e até sofrendo com a situação daquela pessoa. Então a gente já existe casos, eu vou pegar até um exemplo pessoal aqui. Meu pai morreu há 30 anos atrás, e minha mãe dizia, eu era muito novo, dizia bem assim, que meu pai dizia que se fosse para ele estar numa cadeira de rodas, ele preferia que Deus levasse ele, né? E eu acredito que você conhece algumas pessoas que já disseram ou dizem essas coisas, né? Que, olha, se eu tiver numa condição que eu estiver inoperante, que eu tiver numa condição sem ciência, de inabilidade, eu prefiro que eu não esteja mais vivo. Então, a grande questão que Peter Singer levanta, que é o que surge a maior polêmica sobre a sua obra, é sobre essa questão dessa ciência e de uma ética que é voltada a partir desse paradigma. Então, nesse sentido, ele chega a postular a ideia de que tem animais não humanos que, por terem ciência, vale mais a pena estar vivos do que certos seres humanos que não estão mais nesse estado de ciência. E é o que levanta mais a problemática e o que remete ao título desse vídeo, que é o filósofo mais perigoso. Inclusive, existem outros filósofos, outros professores de filosofia que levantaram palestras sobre a obra de Peter Singer e que foram boicotados. Então, a obra de Peter Singer também não só se remete a esse tema da questão dessa ética do aborto, da ciência, da eutanásia. Ele também fala da questão da pobreza. Tem um livro dele chamado Quanto Custa Salvar uma Vida?, onde ele vai levantar a grande questão da própria desigualdade. E óbvio que, como tudo isso levanta não só uma especulação, mas também uma verificação de dados, ele vai explicar como a gente poderia diminuir a pobreza se a gente criasse políticas, se os governos criassem políticas de distribuição de renda e de taxação para que a gente minimizasse as consequências da pobreza no mundo. E a gente vem, por exemplo, a gente tem no Brasil um país que é o 7º país mais desigual do mundo, e nós somos a 12ª economia do mundo. Então, quando a gente pensa nesse sentido, a gente tem que começar a especular sobre essa forma desse modelo econômico que se proporciona algum bem-estar às pessoas, à sociedade, proporciona um bem-estar mínimo. A gente tem, por exemplo, em São Paulo, na Grande São Paulo, uma cidade de 12 milhões de habitantes, um número de 40 mil moradores de rua. Então é um dado alarmante até para aqueles que dizem que necessariamente um país, uma cidade mais rica vai diminuir a pobreza, que a pobreza não vai existir. Então, Peter Singer ele coloca essas questões em pauta. Ou seja, essa ética proposta por Peter Singer, seja da questão relacionada à desigualdade, seja a ética dos animais, a questão da eutanásia, não é uma filosofia baseada simplesmente numa especulação. Ele vai estar abordando, principalmente nesse livro aqui, dados científicos sobre a matança de animais, sobre os métodos que são utilizados, sobre a maneira como poderia ser evitada, sobre a questão da desigualdade. Ele vai levantar dados, mapas, diagramas,
ele vai ter uma abordagem e uma experiência que simplesmente uma especulação não vai resolver. Então, assim, certamente ele conversou ou foi lá numa sala de biologia ou foi numa aula de biologia para entender todos os fenômenos dentro da questão até da própria medicina, para entender e explicar e legitimar a sua filosofia. Óbvio que ele vai falar aqui que, apesar dele haver objeções sobre o seu pensamento e muita coisa daquilo que ele pensa, e ele também repensar certos pontos e questões, segundo ele, aquilo que seria de mais fundamental na filosofia dele, ele não alterou. Ele continua com as mesmas opiniões naquilo que ele levanta de, como é que diz, de mais fundamental e daquilo que é de mais essencial. Então, assim, óbvio que não é todo mundo que quer ler ou que vai procurar ler ou concordar. Eu, particularmente, também tenho alguns pontos que eu acho muito fortes e, de certa maneira, particularmente, eu discordo. A filosofia é isso, é você trabalhar com esse diálogo, com essa divergência também. Mas o que me chama a atenção em Peter Singer é que a discussão ética não é simplesmente em elaborar teorias ou fundamentos como fundamentos kantianos ou aristotélicos, mas ele tocar em certas situações concretas e reais da sociedade e que influenciam diretamente. E como ele disse aqui, muito daquilo que ele já escreveu, publicou e defendeu, já tem exercido influência benéfica, principalmente na questão de uma política de preservação dos animais e do próprio meio ambiente. Então, pessoal, espero que tenham gostado aí da indicação do livro e do autor. Ele tem várias obras aí relacionadas a esse tema, e essa versão aqui é uma versão um pouco mais atual, porque acredito que desde a década de 80 ele já escreve sobre o tema. Você tem um livro, Libertação Animal, que já tem em português, do qual ele aborda mais especificamente essa questão da ética dos animais. Ele tem livros sobre ética da alimentação, sobre uma proposta de uma revisão do nosso hábito alimentar. Então, está aí, temos aí o nosso Kawaii, o nosso Pix aí, se você quiser contribuir. Espero que tenham gostado e